Olá, meninas e meninos, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Vocês já conhecem a gente agora, né? Eu sou a Marta, professora de História do IFMG Campus Betim. Eu sou a Paula, também professora de História do IFMG Betim. Isso, hoje a gente vai discutir com vocês a questão 64 do vestibular da Unicamp, né? E a gente vai fazer a mesma dinâmica que a gente já vem fazendo com vocês. Essa questão a Paula vai ler e eu vou comentar ela com vocês, tá bom? Deixa eu passar ela aqui. Vocês estão vendo aí uma imagem, os policiais ao fundo, uma estátua caída, e a legenda vem: estátua de Cristóvão Colombo é derrubada em protesto em St. Paul, Minnesota, Estados Unidos. Policiais armados isolam a estátua. Bom, gente, então essa é uma questão que vai discutir um pouquinho com a gente, né? Já vou colocar para vocês ali a questão em si, né? A pergunta em si, mas ela vai trabalhar com a gente com essa imagem, né? Que é a derrubada da estátua do Colombo, ali em meio aos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos pela morte do George Floyd, que vai ser morto, né? Por um policial e que vai desencadear uma série de protestos nos Estados Unidos, questionando aí a violência policial, a questão do racismo, da desigualdade da forma, né? Por que a derrubada da estátua? Vou entrar nisso. Por que a derrubada da estátua? Porque se vai começar a questionar, entre várias outras questões, se questionar a construção de memória, de uma memória que se entende como uma memória muito mais conectada com estruturas que foram utilizadas ali para controlar, para dominar, e de certa forma para perpetuar essa desigualdade na sociedade e que não teriam sentido, então, de estarem ainda presentes na sociedade hoje. Então, é isso que a questão vai trazer para a gente pensar, tá, gente? A gente vai ler agora ali a pergunta em si, mas ela vai querer que a gente pense sobre monumentos, sobre estátuas, sobre esse momento onde contei para vocês nos Estados Unidos, mas a gente vai ter em outros lugares do mundo também esse movimento da retirada de espaços públicos de monumentos que são vistos como não fazendo mais sentido no momento presente, tá? Aí só um apontamento para os alunos, Marta, não há citação ao George Floyd aí nessa imagem, né, que a Marta está contextualizando para vocês. Como é que vocês poderiam saber que é uma imagem contemporânea, mais contemporânea, né? É só olhar do lado ali a fonte, Pablo Guimond, estátuas são o novo alvo do movimento revisionista nos Estados Unidos. É o País, que é um jornal, 12/6/2020. Pela data, dava para, se você ficou na dúvida, com a data você não fica em dúvida mais, né? Isso, você podia até não saber exatamente que está nesse contexto do assassinato dele, mas você está nesse contexto de digamos assim, que os movimentos sociais, eles se utilizam, de certa forma, de um questionamento da manutenção dessas estruturas desiguais por meio da derrubada de estátuas, né? De monumentos, e isso não acontece só nos Estados Unidos, tá, gente? E daí eu queria pontuar com vocês algumas coisas importantes. A primeira delas, gente, é que esses movimentos, eles não precisam do aval da história para acontecer. Ninguém foi perguntar para os historiadores se deveria ou não se deveria derrubar uma estátua, se isso faz sentido para a história, a manutenção, a retirada dessas estátuas de espaços públicos. Quando a gente está narrando essa retirada, derrubada das estátuas, jogar no mar, como aconteceu em alguns lugares, isso são movimentos que vão acontecer por reivindicações que partem da sociedade. A história ela vai analisar esses movimentos. Isso não se trata de uma perspectiva de um apagamento da história dessas pessoas, como às vezes se interpreta. Muito pelo contrário, gente. Se a gente fizer uma análise da história, a gente vai ver que em momentos onde a gente teve a derrubada de estátuas, de monumentos, de prédios, isso entrou para a história e não significou um apagamento dessa história. Vou dar dois exemplos para vocês que são bastante conhecidos, tenho certeza que um deles, pelo menos, vocês já ouviram falar, que é a famosa tomada ou queda da Bastilha. O que é a queda da Bastilha em meio ao processo ali da Revolução Francesa? É a destruição de um prédio, que era a Bastilha, que tinha sido uma prisão política, né, uma prisão onde presos políticos ficavam, e que, portanto, tem uma simbologia bastante importante naquele contexto da Revolução Francesa.
Não vamos falar da queda da Bastilha em si, mas é um evento que certamente vocês já ouviram falar, porque ele está nos livros de história. Sempre que a gente fala de Revolução Francesa, a primeira coisa que vem é a tomada da Bastilha. Tem meme, inclusive, hoje sobre a tomada da Bastilha. Então, é um evento que é muito conhecido. E ele se reforça por meio dessa destruição de um prédio. Então, isso nos mostra que, não, ao fazer isso, não se apagou a história da Bastilha. Muito pelo contrário, se fala muito mais sobre o que ela era do que se não tivesse acontecido aí a derrubada, tá? Embora o momento de derrubar não tem essa perspectiva de fixar, é a história acontecendo, são os agentes ali disputando, mas não se trata de um objetivo de um apagamento, e sim de um questionamento do que aquilo representa naquele momento. Da mesma forma, pode falar, Paulo. Aí é importante para os alunos saberem, né, Marta, que a gente não está aqui fazendo defesa de derrubar coisa, de construir coisa, é uma análise histórica de como que esses processos de apropriação pelos movimentos sociais do espaço público, inclusive se apropriar através da depredação, que, por exemplo, acontece também com os pichadores, né, um debate parecido, não é que estamos defendendo ou discordando do impacto que esse tipo de ação tem no espaço público e na história. Isso. Da mesma forma, né, Paula, é isso mesmo. Não precisa de um aval da história, né? O que a história vai fazer é analisar depois em que contexto que isso aconteceu, né? Só para dar mais um exemplo, para a gente fechar, da mesma forma, a gente vai ter, né, a derrubada, por exemplo, de uma estátua do rei da Inglaterra no momento do processo de independência dos Estados Unidos. Isso também faz parte dos livros, está lá reforçando como que aquilo fazia sentido, como que aquilo foi um ato que representou algo para aquelas pessoas naquele contexto. Então, o que ela representava, por que essas pessoas entenderam que aquilo era algo que fazia sentido dentro daquele contexto. Então, a história, ela vai fazer isso, ela vai analisar como que isso aconteceu. Dentro da história, inclusive, né, Paula, a gente tem alguns debates sobre essas estátuas, porque sempre que a gente está falando, gente, em monumentos públicos, em estátuas, em nomes, às vezes, de rua também, que tem um questionamento bastante grande, né? A gente pode ver, às vezes, esses diálogos, né, esses debates sobre muda o nome da escola, muda o nome da cidade, muda o nome de uma rua. Ela nos fala do quê, gente? Ela nos fala da temporalidade que essa homenagem acontece. Porque quando você dá o nome de uma rua bota o nome de uma rua, em alguma medida, uma homenagem. Quando você constrói uma estátua, e essa estátua está ali no lugar público, ela tem uma conexão com a memória que se constrói sobre a história daquele lugar, e ela está ali na perspectiva de prestar uma homenagem àquela pessoa que está ali sendo homenageada, tá, gente? Então, o que esses movimentos fazem é questionar essa memória no tempo presente. E eu quero trazer para vocês, assim, sempre que a gente analisa um monumento, a gente tem que pensar pelo menos em 3 temporalidades, quando a gente analisa da perspectiva da história, tá, gente? Que é, por exemplo, o monumento, o período, pelo menos 3, tá, gente? O período histórico que essa pessoa homenageada viveu, o período histórico que essa estátua, ou o nome dessa rua foi atribuído a essa pessoa, tá? Então, em que momento que se entendeu que aquela pessoa que viveu em outro momento histórico merecia ser homenageada, e que sentido faz a manutenção dessa homenagem hoje. Então, são pelo menos essas 3 temporalidades. Em alguns momentos, a gente consegue colocar mais, até, porque a gente tem estátuas que são retiradas de um lugar e colocadas em outro, por exemplo. Então, você vai analisar também esse contexto, em que momento que se entendeu que aqui, ou por que razões se retirou daqui e se colocou em outro lugar, tá, gente? Então, é sempre importante a gente ter, na perspectiva, essas 3 temporalidades. Nesse sentido da derrubada de estátuas, o que se está questionando é a manutenção, a existência dela num tempo presente. Então, essa é uma homenagem. Não significa um apagamento da história, por exemplo, ali do Colombo. Significa dizer que hoje a gente entende que deveria estar homenageando ele, ainda como uma estátua. Faz sentido essa homenagem hoje? Então, é isso que esses movimentos estão questionando quando eles derrubam a estátua. Hoje, não é uma perspectiva de um apagamento, a ideia é de que hoje não faz mais sentido essa homenagem, tá, gente? E daí vamos ver ali o que a questão quer trazer para a gente, mas é sempre importante, vou reforçar com vocês, pensar nessas 3 temporalidades. Por quê? Porque uma questão pode pedir sobre uma ou outra temporalidade em específico para vocês. Ela pode
trazer essa mesma imagem e trazer uma pergunta para você sobre o Colombo, por exemplo, ela pode trazer uma pergunta sobre o período, quando foi feita essa homenagem com a construção da estátua, ou ela pode fazer uma questão para vocês pensando sobre essa temporalidade do tempo presente e a derrubada da estátua. E daí, só para eu fechar aqui, gente, dentro da história, por exemplo, tem um debate sobre o que fazer com esses monumentos que talvez não façam mais sentido de estarem em lugares públicos, mas que ainda assim compõem a história, fazem parte da nossa história. Então, a gente retira e faz o quê? Leva para o museu, onde você vai poder ter um diálogo, por exemplo, sobre quem foi essa pessoa, a sua trajetória, quando que um questionamento, inclusive, da homenagem, né? Então, quando que essa homenagem foi feita, quando que ela foi retirada e levada para o museu. Então, tem várias possibilidades, como a Paula falou, não é a história que está indo ali para as ruas, né? Não são os historiadores, digamos assim, que estão indo para a rua e retirando essas estátuas. Esse é um movimento que acontece, que vem da sociedade, por questionamentos da sociedade, mas que isso acontecendo, a história também não se furta desse debate, né? E há essa questão, então, sobre o que fazer com essas obras que talvez não fizessem mais sentido, mas que a simples retirada talvez não seja a melhor estratégia, né? Tá bom? Deixa eu passar para a questão aqui agora. Aí o enunciado fala com a gente. A partir do registro fotográfico da derrubada da estátua de Cristóvão Colombo em São Paulo, em Minnesota, Estados Unidos, em junho de 2020, e de seus conhecimentos sobre as relações entre presente e passado, assinale a alternativa correta. Podemos ir da letra A para a letra D? Letra A. O progresso histórico demonstra que as estátuas do passado perdem os seus significados no presente, justificando sua derrubada dos espaços públicos. Isso. Essa é uma alternativa, gente, que como a gente discutiu um pouquinho aqui com vocês, não é a história que está dizendo que elas não fazem mais sentido, que elas têm que ser retiradas, que elas têm que ser derrubadas, né? Então, essa questão, essa alternativa, ela está errada, porque ela nos traz isso, ela nos traz como se fosse um controle da história de quem deve, quais são as estátuas que devem ou não devem ficar. Embora esse diálogo ele perpasse a história, o que o documento está trazendo para a gente não é um movimento liderado pela história ou pelos historiadores, né? Óbvio que o fazer da história, ele influencia como as pessoas, né? Tem uma perspectiva ali de construção de uma identidade e como as pessoas se entendem no mundo, mas é um movimento que parte da sociedade e não que parte de um revisionismo historiográfico que está dizendo que essas estátuas deveriam ser retiradas, tá? Então, essa alternativa está errada. E o mais importante dessa alternativa também, né, Marta, é usar o termo progresso histórico, que para a gente está sempre problemático. Progresso pressupõe a ideia de algo que era pior e se tornou melhor. Então, essa alternativa sugere que o passado é pior e que o presente é melhor. Isso não faz sentido de uma análise histórica. Isso não faz sentido, inclusive, tira essas camadas interpretativas, né? Seria progresso para quem, né? Sei. Letra B, então. As estátuas e os monumentos medeiam formas de lembrar o passado e de compreender o presente, e seus significados são sempre susceptíveis a disputas políticas e sociais. Isso. Essa vai ser a alternativa correta, tá, gente? E ela está trazendo para a gente para pensar sobre o que esses monumentos, o que essas estátuas representam, né? Por que a gente constrói uma estátua, coloca uma estátua, faz uma homenagem, como a gente falou, dando nome para uma escola, né? Como que isso perpassa essa construção de uma identidade, né? De uma memória histórica e como que então os espaços públicos eles também fazem parte da construção de uma memória sobre a história, de uma identidade nacional, tá? E, portanto, são alvos de disputas políticas, né, de interesses e mesmo de visões sobre o passado, tá? Porque elas têm essa perspectiva de colaborar para a construção de uma identidade, de uma memória histórica. Então, são alvo de disputas, tá bom? Letra C. As estátuas e os monumentos testemunham modos de viver e conceber o mundo no passado. Portanto, são alheios à ideologia e às disputas políticas. Isso. Essa alternativa está errada, né, gente? Obviamente que não são alheios, como a gente falou para vocês quando a gente trouxe ali a questão das temporalidades. Quando você
decide construir uma estátua, colocar num espaço público, você tem uma perspectiva ideológica ali de homenagem àquela pessoa. Então, a gente não pode falar que a construção de monumentos é alheia a uma perspectiva ideológica, tá, gente? E a letra D, as estátuas e os monumentos do passado são veículos neutros em termos ideológicos e políticos, por isso devem ser preservados e protegidos de vandalismo. Isso. Essa alternativa, ela também tem a mesma questão da letra C, né? A gente não pode falar que são neutras, que não tem uma perspectiva, e também tem essa questão de que, dentro de uma alternativa que está pensando sobre a história, é difícil da gente dizer que elas não podem ser vandalizadas, porque a história não tem esse controle, né? Não é um controle que parte dos processos históricos. Obviamente que a gente pode questionar enquanto sociedade, tá? Mas dentro de uma perspectiva histórica, é uma alternativa que foge um pouco do fazer, né? Da construção da própria história, tá? Para a gente dar uma retomada aqui, gente. Então, pode falar, Paulo. Só para os meninos saberem a diferença, por exemplo, se na letra D tivesse mencionando que isso é contra a lei, a depredação do bem público, aí estaria correto, né? Não há problema nenhum em afirmar que o vandalismo é um crime, segundo a lei, né? Mas em termos de julgamento historiográfico, o historiador, ele analisa, ele não diz se deve ou se não deve ser protegido. Isso, ele vai interpretar por que aquele ato aconteceu daquela forma, por aqueles grupos, né? Mas é isso mesmo, né? Então, para a gente fechar aqui, gente, então, essa é uma questão, né? Ela foi no vestibular agora de 2021, uma questão feita muito em diálogo com a atualidade, o que mostra também como vocês têm que estar, de certa forma, antenados ao que está acontecendo, né? Uma questão bastante atual, mas que, ao mesmo tempo, é atual, mas discute algo que é já bastante debatido na história, que é como que esses movimentos sociais acontecem, e quando eles acontecem, os grupos que estão em disputa vão disputar também, né, quem está ali construindo, participando daqueles movimentos, disputam também os seus símbolos. A gente já falou sobre símbolos em outras questões que a gente discutiu, né, Paulo? Os símbolos, eles também são importantes, porque eles estão conectados, aqui essa questão traz bastante para a gente pensar a questão da memória, né, de uma identidade nacional, de uma história oficial sobre aquele país, né, ou sobre o lugar que está sendo analisado, e esses símbolos, esses monumentos, no caso, eles fazem parte desses processos, portanto, vão estar sendo disputados. Aqui, disputados no sentido de serem derrubados, tá? E cabe ao historiador interpretar isso, interpretar quando, quem foi essa pessoa, quando foi construída essa homenagem, qual foi a relação da sociedade com essa homenagem, e por que ela está sendo hoje, por que esse monumento está sendo hoje derrubado. Não cabe ao historiador dizer se é certo ou se é errado. Cabe ao historiador analisar, interpretar a experiência dessas pessoas no momento ali em que elas estão se manifestando, tá bom? É isso? Isso aí, gente. Então, obrigada mais uma vez e até a próxima. Até semana que vem.